Muito bem, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos à nossa segunda apresentação. Agora nós vamos tratar de informações de patentes. Então, qual é o objetivo afinal? É claro que aí está escrito nortear a submissão de propostas, mas como é que a gente quer fazer isso? A gente quer mostrar que a finalidade não é tanto a chamada inovação disruptiva, ou seja, aquela que revoluciona, mas a gente quer combinar soluções já existentes de forma a compor uma nova, ou mesmo melhorar alguma que já foi adotada. E como é que a gente quer fazer isso? Nós queremos fazer isso utilizando informações que estão contidas nas bases de patentes. E nós vamos utilizar, é claro, por facilidade, por se encontrar em português, a base do nosso INPI. E como nós vamos utilizar informações contidas nas bases de patentes, a gente vai tratar agora dessas informações, de descrever brevemente essas informações e vamos começar explicando também brevemente o que é uma patente. Como está escrito aí, é um título de propriedade que concede ao detentor da patente o direito exclusivo de fazer uso de uma invenção por tempo e em território limitados, ou seja, não existe uma patente mundial. Se eu quiser proteger em 20 países diferentes, mesmo que eu submeta por uma categoria lá especial que não vem ao caso da gente descrever agora, eu preciso escolher os 20 países. E essa patente também está limitada às reivindicações que eu faço, ou seja, o que eu quero proteger? Eu tenho que dizer ao INPI ou ao escritório de patente determinado o que é que eu quero proteger. E o mais interessante da patente não é nem isso a definição dela, é que ela representa um contrato velado entre o inventor e o Estado. E o Estado dá ao inventor a garantia de exclusividade que foi descrita nessa definição acima, e o inventor dá para o Estado, em domínio público, acesso a todos à revelação da suficiência descritiva do invento dele. E é exatamente essa suficiência descritiva que permite a reprodutibilidade da patente. Olha que maravilha! E essa suficiência, o melhor ainda, o melhor dos mundos, o paraíso, é que ela é de domínio público. Isso quer dizer que se eu quiser estudar aquela patente e aprender como eu faço para reproduzi-la, eu posso. Então eu tenho um exemplo muito rápido, né? Falando aí, tem um desenho, aí eu tenho um resumo, e essas duas coisas, elas estão, o resumo, o relatório descritivo, todo esse documento de patente específico que está aí na tela, está ensinando como é que se produz esse dispositivo, né? Que é um sistema de erguimento para cargas pesadas, né? Se eu quiser reproduzir esse invento, eu posso, né? Bom, então vamos tratar de descrever brevemente o que contém esse documento de patente, né? Primeiro começando por esses códigos INID, né? Esses códigos são muito interessantes porque permitam que sejam identificados cada campo da patente, não interessando a língua em que a patente foi escrita. Então, por exemplo, eu vejo aí embaixo que o número 21 é o número que foi designado ao documento quando ele foi depositado. Então, o INPI atribuiu esse número quando o documento foi depositado. Em qualquer língua que eu ver esse código 21 entre parênteses, eu sei que aquele é o número do documento quando ele foi depositado. O número 22 é a data de depósito da solicitação, ou seja, o dia que eu depositei lá no registro do INPI. O número 43, a data em que ele foi publicado, porque após esse depósito, quando eu submeti lá no registro do INPI, essa patente vai ficar em sigilo por 18 meses. No outro momento nós podemos explicar isso até, né? Então eu tenho aí dos campos 70 ao 76 partes relacionadas com o documento. Por exemplo, o 33 é o titular da patente, que é quem detém os direitos sobre a patente, os direitos econômicos principalmente. O 72 é o nome do inventor.
Do 51 ao 57 estão, então, informações técnicas. Número 51 a gente já vai ver adiante a classificação internacional da patente, que vai revelar mais ou menos o campo técnico dela. O número 54, o título da invenção, e assim sucessivamente. E no final vocês puderam perceber que tem o número A2. Se o campo, o status da patente, isso chama-se código de status da patente. Se é uma letra A, essa patente foi publicada, né? Se é a letra B, a patente já foi concedida, ou seja, aquela pessoa já tem o direito garantido pelo Estado. E se é uma letra C, ela já está em domínio público, ou seja, o Estado não garante mais a exclusividade. No outro momento também podemos falar sobre esses prazos. Eles estão estabelecidos na LPI, na Lei de Propriedade Industrial, que é a 9279/96, uma lei brasileira, portanto. Né? Então, falando brevemente do que é essa classificação internacional de patente. Né? Eu vou poder acessar essa classificação internacional, pessoal, aqui, ó. Eu entro aqui na página do INPI, venho aqui em patente, aqui no menu lateral, está mais ou menos explicado ali. Aqui no passo 2 eu tenho esse campo aqui, faça a busca, clico em classificações. E depois aqui embaixo eu tenho classificações em português e inglês contempladas na versão da IPC em vigor. Eu clico nesse link e vai me abrir a classificação internacional de patentes. Eu tenho todas essas seções, já nós vamos falar disso aqui também. Né? Então, aí está a reprodução daquela tela onde a gente estava. Uma vez que eu vou cavocando aí dentro, eu vou explorando cada uma dessas seções. A seção A, portanto, é de necessidades humanas, a seção B, operações de processamento e transporte, e assim sucessivamente. Então, não sei se vocês se lembram, mas atrás um pouquinho aqui, essa patente tinha 4 classificações internacionais, onde ela se encaixa. O B6623/16 e assim sucessivamente. Então, cada uma dessas classificações vai poder ser acessada ali naquela página. Né? Então, se eu quiser fazer isso, eu posso fazer entrando aqui nesse documento. Eu entro primeiro nesse B, depois eu entro no 66, depois eu entro no B66C, depois eu pego o número 1/14 e descubro que, observem esses 3 pontinhos aqui, 2 pontinhos e 1 pontinho. Isso significa que esses 2 pontinhos são uma subclassificação desse primeiro pontinho e que esses 3 são subclassificação desses 2 pontinhos. Então, como é que eu leio essa classificação internacional? Eu leio que são elementos ou dispositivos para assegurar a carga, presos ao mecanismo de suspensão, de abaixamento ou de reboque de guindastes ou adaptados para conexão aos mesmos, com a finalidade de transmitir forças a artigos ou a grupos de artigos, por meios mecânicos, lingas compreendendo correntes, fios metálicos, cordas ou correias, e essas lingas possuem ganchos. Então, essa é a classificação B661/14. E eu posso ver aqui, é uma curiosidade, não é tão importante agora, mas o B significa a seção, o B66 é a classe, a subclasse B66 letra C. Aqui eu tenho o grupo 1/00, que é a raiz dele, e o subgrupo, que é o 1/14, eles todos aqui estão descritos aqui ao lado. Né? E as especificações do pedido, ou seja, quando eu vou ler este documento, o que cada campo contém? Primeiro, o relatório descritivo, que é, como eu falei, onde está descrita a suficiência descritiva. Se eu quiser fabricar, portanto,
aquela tecnologia, eu vou ler detalhadamente e examinar os desenhos, o relatório descritivo da patente. As reivindicações eu tenho que ler para me preocupar com o que é que aquele cidadão pediu para o INPI proteger. Ou seja, ali eu não posso tocar. Há duas exceções, que depois a gente pode falar delas, que são a fabricação doméstica e a fabricação que, para fins didáticos, eu posso fazer, não tem problema nenhum. O resumo, que como qualquer resumo auxilia para eu saber se aquilo me interessa ou não, e os desenhos que auxiliam na compreensão do relatório descritivo e das reivindicações. Então, aí eu tenho um outro exemplo, que a gente vai acessar ele aqui agora, para ver brevemente como é que é essa questão do acesso. Eu venho aqui, ó, faça uma busca, clico em patente, pode ser aqui a pesquisa básica mesmo, e digito aqui, ó, BR 10 2012 025-226-0. Peço aqui pesquisar, ele aparece. Eu peço para abrir o documento. Aqui tem o resumo dessa invenção. Eu clico aqui no documento, digito esse código padrão que muitos sites têm, BDX6M, e peço o download. Falhou aqui, digamos que é 28 ppm, e ele me abre o documento e eu posso examinar ele, o resumo, o relatório descritivo. Tem 5 páginas nesse caso. Veja que ele se refere aos desenhos. Eu tenho a reivindicação, que ele só colocou uma reivindicação, e as figuras desse invento, que vão facilitar a minha reprodução dele, né? E por fim aqui o resumo. Tá certo, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, na mesma forma da apresentação anterior, podem procurar a coordenação local do Hotel de Projetos no campus de vocês, ou fiquem inteiramente à vontade. Nós vamos ficar muito felizes de receber uma ligação para tirar dúvidas, ou escreva mesmo para o nosso e-mail com essa finalidade.